Bom dia, amores, tudo bem? Corrigir a atividade. A primeira questão: defina com suas palavras o que é um território nacional. Então, um território nacional é aquele em que um Estado exerce sua soberania e é formado por uma ou mais nações e delimitado por limites reconhecidos internacionalmente. Estima-se que em 1500 o território que hoje corresponde ao Brasil abrigava quase 1000 nações, que somavam entre 1 e 10 milhões de pessoas. Atualmente, de acordo com o IBGE, existem 305 povos indígenas, somando cerca de 897 mil indivíduos. De acordo com seus conhecimentos sobre o assunto e o estudo do capítulo, responda: por que é correto afirmar que cada povo indígena representa uma nação? Porque cada nação é formada por um grupo de indivíduos que compartilham características culturais e laços de identidade em comum. Assim, cada povo indígena ele pode ser considerado uma nação, tá? De acordo com estudos realizados anteriormente, o que levou à redução do número de povos indígenas no Brasil ao longo do tempo? A colonização do território, que atualmente forma o Brasil, provocou o extermínio de milhões de indígenas pelos colonizadores e, em outros casos, por doenças por eles trazidas e contra as quais os indígenas tinham pouca ou nenhuma resistência. Mesmo após a independência do Brasil e durante o século XX, o contato entre brancos e indígenas isolados levaram a muitas mortes, tanto por doenças contraídas, tanto por a exploração dos brancos, como pela expansão de atividades agropecuárias e também pelos conflitos, pelo uso da terra. A letra C é pessoal, tá? Mas só é importante que vocês consigam enxergar que os indígenas, eles possam preservar sua cultura e praticar seu modo de vida, que depende de extensos territórios para caça e coleta, e também para que suas línguas não desapareçam, para evitar mais conflitos pela terra, tá bom? Aí tem a terceira questão, que traz esse texto para a gente sobre cultura. O que a filha descobriu sobre os povos e as suas culturas por meio da conversa com o pai? Eles têm um diálogo sobre cultura e o pai explica o quê? Que os povos acumulam cultura e a transmitem às gerações como uma memória coletiva que cria o senso de identificação e de pertencimento de um território, tá bom? Aí a letra C é mais para vocês verem a minha cultura dos meus antepassados. A era mais pessoal, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as minorias nacionais e conflitos no mundo. Eu falei para vocês na aula passada, Eu falei para vocês na aula passada que existem muitos povos, muitas nações que não têm seu território independente, que são ainda dependentes, não são reconhecidos, tá, como território. Então, são esses povos que nós vamos falar hoje. Vocês podem encontrar na página 364. Para entendermos essa série de conflitos que se espalham pelo mundo e por quase todo o planeta, é necessário que se faça a diferenciação entre Estado e nação. Lembra que eu falei para vocês? Os Estados têm uma concepção política que necessita de um espaço físico, o território nesse caso, e por isso ele tem necessariamente fronteiras, tá bom?
Para se organizar a vida e o poder dentro dessas fronteiras, tem-se um sistema de poder político. Qual é? O governo, a Constituição, as leis. É o que chamamos normalmente de país. A nação já ela não necessita de um espaço nem de uma organização política. Ela é formada por um grupo de pessoas que possuem um passado histórico comum. Lembro lá da aula passada? Culturas parecidas, modos de vida, etnias. As pessoas unem-se pela semelhança cultural, social e religiosa. A tradição, que ela tem um peso grande para as nações. A questão é que o processo de formação dos estados contemporâneos, que se estende desde o final do feudalismo até a Segunda Grande Guerra, às vezes gerados pela cristalização política ou crises e revoluções, enfim. Isso faz com que algumas coletividades nacionais elas sejam separadas por fronteiras criadas pelos estados, ou seja, unidas dentro de um mesmo estado, passando a gerar conflitos separatistas, no sentido de se aumentar a autonomia dessas minorias nacionais ou até de tornarem independentes dos sistemas majoritários que os agregam, tá? Atualmente existem muitas nações que não têm territórios reconhecidos, ou seja, não têm autonomia sobre o território que ocupam e cuja população está sob a autoridade de governos de outras nações. E essas nações elas são chamadas de minorias nacionais ou minorias étnicas, tá? Aí, de modo geral, essas minorias apresentam uma identidade nacional e incitam em parte da população o desejo pela independência, gerando movimentos separatistas. Alguns desses movimentos separatistas defendem a realização de plebiscitos e referendos, acompanhados de tratados e acordos internacionais para conseguir sua autonomia. Lembram lá do Porto Rico, que eu falei para vocês na aula passada? Que enfrentou e ainda enfrenta grandes plebiscitos em função de desvincular dos Estados Unidos, de ter sua independência territorial. Outros, porém, aderem ao uso da violência para atingir seus objetivos. Aí nós temos o povo curdo, lá no Kurdistão, representado por cerca de 30 milhões de pessoas, é uma nação sem território autônomo. Os curdos são minoria étnica em vários países, como na Turquia, Irã, Síria, Armênia, Iraque e Azerbaijão, onde grupos nacionalistas reivindicam a criação de um território nacional autônomo denominado Kurdistão. Aqui nós observamos o território que é ocupado pelo povo curdo. Faz fronteira com a Turquia, com a Armênia, com o Irã, a Síria, o Iraque. Então, essa parte toda rosa é o território ocupado pelo povo curdo, no qual eles reclamam o direito de autonomia, de independência, e para chamar esse povo de Kurdistão, tá bom? Outro povo, a Chechênia. A República da Chechênia integra a Federação Russa e está localizada entre o sudeste da Europa, o sudoeste da Ásia, na região do Cáucaso, e a população é majoritariamente muçulmana. Com o fim da União Soviética em 91, a Chechênia declarou independente da Rússia. Com isso, seguiu-se o envio de tropas militares russas à Chechênia, com o objetivo de restabelecer o domínio sobre o território. Desde então, organizações pró-separatismo têm orquestrado ataques violentos ocasionais em confronto com o governo russo. Nós temos a área da Chechênia,
a República da Chechênia, né, o território seria. E desde lá o fim da União Soviética, desculpa. Se vocês tiverem outras dúvidas sobre essas minorias, vocês me mandem uma mensagem falando que eu posso estar trazendo mais informações a respeito de cada uma delas, tá bom? Porque não seria o foco muito da nossa aula falar de cada uma delas assim em detalhes, seria mais para mostrar para vocês que existem essas minorias, que existem esses territórios que buscam sua autonomia e sua independência, tá bom? Falando nessa questão de território. Aí nós temos também a Palestina. Com a criação do Estado de Israel em 1948 e com as divisões territoriais definidas após a Primeira Guerra Árabe-Israelense, em 1948, e a Guerra dos Seis Dias, em 1967, os palestinos se encontraram confinados nas regiões da Cisjordânia e da faixa de Gaza. E também estão espalhados em campos de refugiados. Eles lutam para que o Estado palestino, considerado atualmente pela ONU em Estado observador não membro, seja reconhecido e que seus territórios originais, atualmente ocupados por Israel, sejam devolvidos. Aí, em verde, nós temos todo o território de Israel. Em laranja, território sob controle israelense. Em amarelo, os pontinhos amarelos, o território sob controle palestino. E em roxo, lilás, território sob controle israelense e palestino. Então, por aqui, vocês já conseguem imaginar a confusão, os conflitos que tem em cima desses territórios, tá bom? Aí nós temos também o Tibete, no continente asiático. A população da região autônoma do Tibete, localizada no sudoeste da China, reivindica autonomia em relação ao governo da China. As tensões entre China e o Tibete se iniciaram após a Revolução Chinesa, em 1948, e a ocupação militar da região pela China se deu em 1951. Na ocasião, os mosteiros tibetanos foram destruídos e muitos monges tibetanos budistas foram mortos. Em 1959, a população tibetana organizou um levante contra a ocupação chinesa, que também foi reprimido pelo governo chinês. Recentemente, protestos pró-independência têm se intensificado na região. Aqui nós temos a região do Tibete, que também, que também busca essa autonomia. Vários processos históricos levaram o Tibete a buscar essa independência, essa autonomia. Aí nós temos também a Catalunha e País Basco, que é a região da Catalunha e a sua principal cidade, Barcelona, caracterizam-se como uma região rica e desenvolvida da Espanha. Parte substancial da população reivindica a independência de maneira pacífica, conforme atesta o referendo realizado em 2017. Já o País Basco, cuja população localiza-se no norte da Espanha e toma uma pequena porção do sudoeste da França, a sua população apresenta marcante identidade nacional e desejo por independência em relação ao governo espanhol. A organização separatista ETA, Pátria Basca e Liberdade,
realizou diversos atentados durante as décadas de 80 e 90, vitimando centenas de pessoas na Espanha. Recentemente, o grupo anunciou seu desarmamento e rendição, tornando-se uma organização exclusivamente política. Por fim, a Irlanda do Norte e o Reino Unido, que está localizado no Reino Unido, localizada no norte da ilha da Irlanda, integra o Reino Unido, que estão nessa integração a Inglaterra, a Escócia, o país de Gales e a Irlanda do Norte. A sua população é majoritariamente pratica a religião protestante e uma minoria nacional pratica a católica. A organização IRA foi responsável por uma série de atentados aos protestantes da Irlanda do Norte nas décadas de 70 e 80, mas aos poucos transformou-se em um movimento político. Transformou-se em um movimento político, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Na próxima aula